Só que ligeiro, pegar a cadeira. Aqui acabando uma, começando outra. Agora a gente vai conversar com a Ana Paula, grande nome do handebol brasileiro, campeã da Champions League, campeã do mundo, que é maranhense, o que torna essa live pra mim muito mais especial. E já entrou até na live aqui. Vamos chamar ela aqui pra iniciar. Vamos aceitar. Pronto, deu certo. Olá, Ana Paula, tudo bem? Tudo bom. Antes de iniciar, eu queria agradecer ao meu amigo Robson, né? Já está até na live, por ter entrado em contato aí, ter conseguido que a gente conversasse com você hoje aqui. E enquanto as pessoas Pode já fazer entram... ele se achar. Ah, mas isso aí ele se acha sempre. Inclusive vai conversar com a gente aqui, né? Quando ele parar de enrolar a Ah, gente. não. Não dá essa moral não pra ele. O pessoal pede, a gente vai dar. Tem uns fãs aqui em Caxias, acredita? Então, enquanto o pessoal entra aí, eu vou deixar que você se apresenta para os que não te conhecem. Vamos lá, se apresente. Quem não me conhece tem que entrar no Google. Bom, acredito, né, que a maioria já me conhece. Meu nome é Ana Claro. Paula. Jogo handball, jogo pela seleção brasileira e hoje atualmente defendo a equipe de Chambray na França. Então, como a gente sabe, às vezes o início no handball, às vezes não, o início no handball ele não é fácil no Brasil. E você acabou saindo do Maranhão bem cedo, né? Então, como foi esse início do handball? Quando que o handball apareceu na sua vida? Sim, eu comecei a jogar handball, eu tinha entre 12 e 13 anos, na escola, com o professor Rubelota, no Colégio Alberto Pinheiro. E com 14 anos eu fui para Guarulhos, para São Paulo. E através dele mesmo, ele que conseguiu contato com a técnica lá e me levou para lá. Legal. E de lá você ficou até quando? Até ir para a Europa? Exato, eu fui para Guarulhos em 2002 e fiquei até 2007, quando eu fui, na metade de 2007, em agosto de 2007, quando eu fui para a Europa. Fui para a Espanha. Da Espanha. E como é a principal diferença? Você já jogou em algumas ligas, né? E qual é a principal diferença de uma para outra? Incluindo o Brasil. É difícil comparar, sempre falo que é difícil comparar o Brasil com as ligas na Europa, mesmo pela estrutura, pelo campeonato, que na Europa a gente joga a competição o ano inteiro e aqui são poucas competições que tem. Acho que a Liga Nacional dura 2, 3 meses. Tá baixo meu fone? Tá baixo meu fone? Tô ouvindo bem, não sei se é porque eu tô de fone. É, então, aí a liga aqui no Brasil acho que dura 3 meses no máximo, então é difícil comparar o Brasil, a liga do Brasil com a liga fora na Europa. Eu acho que cada liga tem seu estilo diferente, seu jeito diferente. É uma adaptação diferente. Quando eu saí do Brasil, fui para a Espanha, eu gostei bastante, assim, foi uma adaptação bem mais fácil. E a liga na Áustria já não era tão forte, né? Não tinha tantas equipes fortes, era mais foco na Champions League e a gente treinava bem também. Mas a liga, acho que de todas as ligas, a da Áustria foi a mais fraca, assim, que eu já joguei. Na Romênia é uma liga bem competitiva. Qualquer jogo fora de casa você pode perder, você pode estar em primeiro e jogar contra o último e perder se tu jogar fora de casa. Então é uma liga que eu gostei bastante, é bem competitiva a competição lá. Na Rússia, o Rostov tinha uma equipe muito boa, tipo, a gente tinha uma equipe bastante superior, mas perdemos bastante jogos também. Acho que foi no segundo ano que a gente foi campeão, a gente perdeu acho que 3, 4 jogos também fora de casa. Então qualquer jogo pode complicar e acho que cada liga tem o seu estilo diferente, né,
Gente, de ser jogadora. Da França eu nem posso falar muito, porque eu só fiquei lá 3 jogos, então não tenho nem o que falar. a gente já estava falando aqui de Europa, mas tem duas perguntas aqui, que é do Silas, que é um amigo meu. Ele pergunta qual foi. Cadê? Peraí, deixa eu achar que ficou melhor. Ai, droga, perdi. Ah, não, achei. Como foi sua adaptação fora do Maranhão? E como você foi recebido em São Paulo? E tem até outra pergunta aqui que é no mesmo sentido, né? Perguntando qual foi seu maior desafio de sair do seu estado. Bem jovem, você acabou sendo bem jovem. Como foi isso? Espera aqui, deixa eu tentar te acompanhar. Tô tentando achar a pergunta que tu me fez aqui para não deixar de responder a pergunta dos outros. Isso. Eu não tô achando, calma. Qual o momento mais difícil? É esse? Não, tem um mais acima. Mais acima. Como foi sua adaptação fora do Samara Maranhão? já tá falando besteira aqui, ó. Samara, não tem jeito, hein? Essa, né? Qual Joga o seu muito. maior desafio fora do seu estado, é isso? Bom, acho que a primeira coisa assim, mais difícil foi eu deixar a minha família, assim. Eu sempre fui muito apegada com a minha avó, né? Então, acho que o maior desafio, assim, no começo foi ter que deixar ela e ir para Guarulhos. Foi bem difícil, a adaptação lá no começo também foi difícil, porque assim, quando eu estava aqui no Maranhão, era tipo, todo mundo me achava muito boa, ah, você é boa, isso e aquilo, mas tipo, quando eu cheguei em São Paulo, Eles tinham eu não razão. era ninguém, eu era só mais uma, sabe? Tipo, eu jogava tudo quanto era posição se eu quisesse jogar. Já fui ponta esquerda, já fui meia direita, já fui lateral esquerda. Então, acho que o desafio é esse, assim, a adaptação e o sair de casa, deixar a casa. Eu sempre fui muito apegada com a minha família e eu não sabia fazer nada. Então, eu tive que aprender a lavar roupa, eu tive que aprender a limpar uma casa. Então, tudo isso é um desafio, foi um desafio, né, para mim. Mas, graças a Deus, fui superando um de cada vez. Como você disse, você jogou em várias posições, né? Mas em que momento você se consolidou mesmo jogando como armadora central? Bom, eu sempre joguei em duas categorias, né? Então, normalmente eu sempre, na minha categoria, eu jogava mais na armação, no caso no centro, ou numa lateral ou em outra, e nas categorias acima eu sempre jogava de ponta. Então, assim, não tem um momento exato, assim, que eu posso te falar, mas eu acho que eu me tornei mais central mesmo, assim, mais específico nessa posição depois que eu realmente saí do Brasil, que foi quando eu mais joguei só nessa posição. Quando eu fui para a Espanha, o primeiro ano, eu jogava praticamente só de central. Algumas vezes eu jogava na lateral esquerda. E o segundo ano eu joguei muito de lateral esquerda, eu jogava com uma central é, bem boa, Cristina Cabeça, adoro ela, muito minha amiga. Eu falo para ela que eu queria ter a cabeça que ela tem, porque ela era muito perfeita, assim, e eu falava que era muito fácil de jogar de lateral do lado dela, porque eu só tinha trabalho de arremessar, eu não precisava fazer mais nada, só arremessar. E esse segundo ano eu joguei bastante de lateral, mas eu sempre ia revezando ali, mas na seleção eu jogava mais central e no clube eu jogava mais de lateral, mas depois disso eu joguei bem mais de central. Acho que na transição assim, de junho para adulto foi a época que eu mais joguei de central e até hoje, mas as outras posições também a gente enrola um pouquinho. E você sabe dizer pra gente assim qual foi o momento mais difícil da sua carreira? A gente já sabe que você passou por uma lesão bem séria. Então, foi a lesão ou teve outro momento assim que foi bem triste pra você? Como você fez para superar tudo isso? A lesão foi bem difícil, foi um momento muito duro assim para mim. Eu já tive outros momentos difíceis assim na minha vida, mas tu ter momentos difíceis e tu poder treinar e poder fazer o que tu gosta é uma coisa que acho que as outras vezes talvez eu podia e não fiquei tanto tempo fora da quadra. Por exemplo, quando eu operei das minhas hérnias, eu fiquei uma semana só sem treinar.
Tipo, foi um momento difícil, mas que passou rápido. E acho que isso de não poder treinar, de não poder fazer nada, é muito complicado. E eu me perguntava sempre, por quê? Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, não acredito, tudo. Sabe, aquela coisa de tu não se conformar. Então, acho que assim, em relação à quadra, eu acho que esse foi um dos momentos mais difíceis, assim. Mas acho que quando eu tive esse problema no pubis também, foi bem complicado, porque o meu técnico na época, ele fazia muito eu treinar assim, sentindo muita dor. Às vezes eu não conseguia caminhar. Eu chegava no treino e falava, eu estou sentindo muita dor. E ele falava, mas você tem que treinar, porque atleta de handebol, eu nunca vi atleta de handebol treinar sem dor. Aí daí, muitas vezes eu não conseguia caminhar e eu tinha que correr, sabe? Tipo, muitas vezes eu tava sentindo tanta Tá. dor, eu não podia ficar sentada, muito tempo sentada que doía, eu não podia caminhar que doía, mas eu tinha que me superar para correr, para treinar, para fazer o que ele estava falando. Acho que todos esses momentos foram difíceis, fora algumas outras coisas que a gente passa e que às vezes é melhor esquecer. E como foi para você, vamos falar agora de coisa boa, sua trajetória na seleção, a partir de que momento você percebeu, nossa, agora eu já estou consolidada na seleção, em que momento você viu que as convocações elas se tornaram mais constantes? Bom, eu nunca tive muito isso na minha cabeça, assim, né? Acho que mesmo eu vindo em convocações seguidas, né, direto, sempre sendo convocada, mas eu sempre penso que se eu quero estar lá, eu tenho que trabalhar. Se eu quero estar lá, eu tenho que estar entre as melhores, eu tenho que fazer melhor. Então, meio que eu nunca tive muito isso assim na minha cabeça. Mas desde 2003 eu venho vindo na seleção, né? Na seleção de base, 2003 até 2007, que foi a primeira vez que eu fui convocada. Não, 2006, na verdade, eu ainda estava no Brasil. Teve uma fase da seleção que foi só com atletas que jogavam no Brasil. Essa foi a primeira vez que eu fui convocada para a seleção adulta. Depois disso, eu já fui convocada só em 2007, depois que eu saí do Brasil. Desde 2007 até então eu venho sendo convocada, mas como eu falei, eu não tenho isso muito na minha cabeça, eu tipo sou fixa na seleção, sabe? Talvez outras E, pessoas podem ter isso, mas eu sempre penso que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que estar bem se eu quiser estar na seleção, se eu quiser estar representando o país. e algo que a gente estava conversando agora com a Paty Matielli, que eu até falei que eu acho que ninguém é da seleção, a pessoa está na seleção, e por isso que tem sempre que estar trabalhando duro para sempre ser convocado e poder ajudar. Exatamente, Ah, tem umas concordo. perguntas aqui. Cadê? Ah, isso aí. Só achar aqui uma pergunta que eu achei interessantíssima, que mandar um abraço aqui para Mariana, te chamando de irmã. Abraço, irmã. Teve um bate-papo muito bom com ela ontem. Elias está perguntando, Ana Paula, para você, qual é a jogadora mais completa na atualidade? Mais completa. Bom, eu gosto bastante. Ela deu uma sumida agora. É porque eu reparo bastante para minha posição, né? Então, assim, eu vou te falar da minha posição, assim, que eu gosto bastante é da Groth, né? Que ela é uma central que eu acho ela bastante completa. Ela defende, ela ataca, ela passa a bola. E a Duda, eu acho que a Duda é uma jogadora, assim, completa também. Acho que tem muitas outras. Tem bastante, assim, jogadoras que eu acho que eu acho muito boas e que eu acho assim que fazem um trabalho bem legal. Aí depende, vai variando de posição. Então é até difícil eu citar alguns nomes. Vamos lá. Tem aqui uma pergunta de Zé Filho Duarte, que é um tema que sempre chega aqui nas lives. Ana Paula, qual a sua expectativa para as Olimpíadas no Japão? Sabe que foi adiada, mas por um motivo de força maior. Bom, eu tenho 32 anos, né? Daqui a alguns meses eu vou ter 33. Então eu primeiro penso em conseguir estar bem
até lá, porque um ano a gente sabe que é bastante, pode acontecer muitas coisas. Então, assim, o primeiro objetivo é pensando em mim, de estar bem, de conseguir manter um nível que eu possa fazer parte do grupo, né? Porque a gente sabe, como eu falei, que um ano é, é bastante. Então, e que se eu tiver ou se eu não tiver, que a gente possa fazer um resultado melhor do que já foi, que acho que foi a Olimpíada do Rio, apesar das pessoas acharem que foi algumas pessoas acharem que foi um resultado ruim, mas foi o melhor resultado do Brasil na Olimpíada, que foi que a gente ficou em quinto lugar, e eu espero que a gente possa melhorar essa colocação, quem sabe ganhar uma medalha olímpica para fechar com chave de Você, ouro. você já acabou conquistando tudo praticamente tudo, né? Você foi campeã mundial, você foi campeão da Champions League, então falta coroar essa carreira com Só essa falta medalha olímpica. essa, só A falta gente torce essa. bastante. Mandar um beijo aqui pra Hanna também, que tá na live, outra pessoa que conversou aqui Minha com a filha, gente. O professor Alexandre está perguntando, Ana, você sente que a seleção vai estar preparada física, técnica e psicologicamente quanto em 2013? bom, nesse momento é até difícil responder essa pergunta, porque a gente está vivendo um momento totalmente diferente das nossas vidas normal. Ninguém sabe quanto tempo que a gente vai ter para se preparar para as Olimpíadas. Está tudo incerto. Ninguém sabe quando a gente vai poder voltar para os clubes, quando a gente vai poder treinar com bola, treinar em quadra, realmente fazer uma preparação realmente adequada, porque a gente treina em casa tudo, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então é difícil da gente ter um feedback de ver como que a gente vai estar, porque realmente a gente não sabe quando a gente vai poder começar a se preparar, quantos encontros nós vamos ter antes das Olimpíadas, quantas fases de treinamento. Então, não sei. Eu espero que sim. Vamos tentar ser positivo e pensar que isso possa passar logo, que essa pandemia possa acabar logo e que a gente possa retornar aos nossos trabalhos e tentar se preparar da melhor forma. Sim, tem a André Santana está perguntando aqui qual é a sua expectativa com o seu novo clube. E acaba sendo difícil, né? Você trocou de clube recentemente e já chegou a pandemia. Mas qual foi a primeira impressão que você teve quando chegou na França? Bom, assim, acho que até passou uma pergunta aqui, pelo motivo de eu ter saído do Rostov. Para mim, depois que eu saí do Rostov, que eu cheguei na França, eu me senti muito bem. O clube, quando eu cheguei lá, me tratou super bem, fizeram de tudo para que eu me sentisse bem, as meninas, tudo. E eu comecei a treinar lá e eu via que as pessoas estavam fazendo de tudo para eu me adaptar. Eu espero que a gente possa fazer uma liga boa a próxima temporada, porque essa temporada a gente não teve muito bem na liga. Conseguimos um bom resultado na Copa, que chegamos até a Final Four, mas não teve os jogos pela pandemia, né? A gente ia jogar a semifinal da Copa, acho que foi um resultado bom para o clube. E eu espero que a gente possa conseguir um resultado melhor para a próxima temporada, que a gente possa pelo menos estar entre os 6 e tentar elevar um pouco a colocação do clube. Assim, eu tô bem lá, tô feliz, apesar de ter ficado pouco tempo, acho que eu fiquei um mês só. Mas eu gostei do que eu vivi lá, esse um mês que eu passei com o clube e com as meninas. Sim. E o pessoal nessa pandemia está perguntando muito pra gente sobre treinos, né? Dicas de treino e a gente percebe aí, seguindo as redes sociais, que você não só treina, como põe a família para treinar também. E como é que você está fazendo? Como que você convence eles? Eu acho bem Bom, divertido. na verdade não é nem de convencer, assim. Eu tô lá eu tô aqui porque eu treino aqui em cima, na casa da minha mãe tem um terracinho na frente. E por sorte eu tinha comprado uma esteira para minha mãe faz bastante tempo, né? Aí daí eu uso a esteira e a gente adaptou algumas garrafas de água, de PET, para fazer uns pesos, para adaptar uns pesos. Aí muitas vezes eu tô treinando, aí sobe um. Ah, eu vou fazer um exercício. Aí vai, faz o exercício e tal.
Aí meu pai é o que mais sobe, que às vezes minha mãe tá fazendo comida, ela não vem tanto. Mas meu pai às vezes sobe, aí fica lá fazendo graça com peso, aí assim, o marido é obrigado. Todo dia tem que me acompanhar. Eu já ia Então, perguntar se o marido treina mesmo ou é só pra aparecer na live, ou nos treina, stories. treina, treina. Meu pai gosta de parecer, de estar na mídia, meu pai. Às vezes ele sobe só pra filmar ele, pra botar no Instagram. E ele ainda Ai, fala assim, me bota aí, me bota na mídia. Desse jeito. eu acho que é o Rogério aqui, Roger Gomes, Randy, não sei se é ele. O Se que ele for, um tá abraço. falando? Ana, você acha que com essa paralisação isso deixa com que as equipes estejam mais parelhas, inclusive o Brasil em Tóquio? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo vai estar sofrendo com tudo isso. Alguns vão perder mais, outros menos, porque acho que vai de cada atleta. Como eu falei, é difícil ficar parado, é difícil ficar sem treinar, mas talvez para mim a volta seja mais difícil que para alguma outra. Então, eu não sei, eu acho que tudo vai depender. E assim, tem alguns países que talvez voltem as atividades antes que outros, então não tem como tu saber se, por exemplo, Noruega pode abrir o país antes, eles podem estar treinando lá e na França pode estar fechado ainda. Então a gente não sabe como que vai ser no final de tudo isso. Então não dá para saber se vai tá igual ou se vai continuar com alguma diferença. Ah, então mandaram outra mensagem, é o Rogério mesmo, joga muito. Que é o pessoal da Seu Esporte aqui, que eu tô sempre falando deles aqui, que é uma página que eu admiro demais, para quem é fã dos esportes olímpicos, então Também, nem se gosto de seu fala. esporte. Eles comentam aqui, a França tem uma liga fortíssima, mas não investe na transmissão, faz falta. Até pra gente é ruim, né? Fica difícil acompanhar o pessoal que tá na França. Teu marido tá dizendo que malha é certo. Às vezes, né? Porque ontem ele ficou só deitadinho na rede me filmando, não fez nada. Ele gosta do samba, né? Que eu tava vendo. Gostei dele. É. Curte Ele também? tocava antes no Vamos de Samba, antes ele tocava. Aí eu levei ele pra Europa e acabou tudo. Cadê? Eu acho difícil responder isso, mas eu vou ler aqui a pergunta. André Santana 09 pergunta: quais são as equipes favoritas em Tóquio? E eu acho que, como disse, era lá em cima. Eu acho bem parelho. É difícil falar um favorito no handball. É difícil mesmo. É difícil. Não tem. Acredito que não tem favorito. Talvez a gente pode falar o último campeão, sei lá, Rússia, França que foi bem, mas agora que nem. A gente pode tirar pelo Mundial. A França foi campeã do mundo e agora nem classificou. Então, não tem como a gente saber. Vai depender do momento e às vezes é um jogo que decide tudo, então não tem. Não sei quais serão os favoritos. O Rogério tá perguntando pelo lanche da tarde. Ah, meu filho, aqui ó, já terminei o pão e aqui o cafezinho. Tu não tá aqui, né, pra fazer meu lanche? Ele cozinha bem, Rogério? Muito. Quando ele chega Oh. aqui, mamãe entrega a cozinha pra ele. São as Ah, únicas pessoas que assumem a cozinha dela. É Rogério e minha madrinha que mora no Rio. Que aí ela deixa e fica tranquila. Mas são as únicas duas pessoas que ela fica mais tranquila de fazer alguma coisa aqui. Ela só fica reclamando aqui, ó. Rogério tá fazendo falta, tô com saudade de Rogério. O Rogério só pude enfrentá-lo uma vez, infelizmente ele até quebrou a mão dele, uma coisa assim. Ele é Infelizmente. ruim. Quem é pior, é Rogério ou Jojo? Jojo, com certeza. Meu Deus, Jojo é uma negação. Ele é endeusado aqui em Caxias, precisa ver. Essa pergunta aqui, ó, qual a importância de Jojo no seu crescimento? Nenhuma. Deus me livre. Se eu fosse depender de Jojo, eu tava ferrada. Tô dizendo, a única coisa que o Jojo fez pra gente aqui foi ter te informado sobre a live. Só isso. Ai. Cadê? Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Ana Paula maravilhosa, melhor jogadora.
Tem uma pergunta aqui Obrigada, de gente. Giovana que diz: qual medalha você mais gosta? Acredito que ela fale se é do Mundial ou da Champions, não sei. Mas responde Todas, esse, caso não for, depois ela corrige. todas. Gosto de todas. Desde a Ganhar é bom, primeira né? até a última. Porque não dá pra eu mostrar agora lá pra vocês, mas lá aqui embaixo eu tenho tudo aqui, troféu, medalha. Daqui a pouco eu mostro, antes da gente terminar aqui, eu deixo pra mostrar lá embaixo pra vocês Boa. as medalhas. Fazer um pouco de Ah, eu inveja, gosto né? de todas. Eu tenho um amigo meu aqui, Léo, que ele é o apresentador aqui das medalhas. Aí todo mundo que chega, ele mostra Ele tudinho. Ele fala que eu mostra. comprei todas, que eu não ganhei nenhuma. Eu tenho um pouco, né? Meu pai fala isso, ela tá comprando essa medalha. Oxe, qual a vantagem que eu vou estar comprando medalha? Seu esporte pergunta aqui mais uma vez, Ana, como é ter trabalhado com ambos? Acho que é Bom, assim que se assim, fala. é uma pergunta bem interessante. Quando o Ambrose assinou em Rostov, foi logo quando eu lesionei. Né? No mesmo ano eu lesionei. E quando ele assinou lá, eu já tinha assinado 2 anos de contrato, mais 2 anos. Porque eu assinei 2, assinei mais 2. Aí lesionei, vim para o Brasil. Mas assim, quando ele assinou lá, eu fiquei bastante animada. Assim, eu falei, poxa, eu vou trabalhar com um dos melhores técnicos, né, do mundo. Eu tinha isso na minha cabeça. Então passou, eu vim para o Brasil fazer meu tratamento. Me decepcionei um pouco, assim, no começo um pouco e depois no final foi bastante. Me decepcionei muito com ambos porque eu tinha uma imagem, acho que eu criei uma pessoa na minha cabeça, uma pessoa que ele não era. Então eu tinha ideia, por eu ter jogado na Espanha e eu ter convivido com bastante técnico espanhol e tal, eu tinha uma ideia dele na minha cabeça. Assim, eu acho que eu criei uma pessoa na minha cabeça. E depois eu comecei a ver que ele não era nada do que eu realmente pensava. Primeiro eu passei 10 meses no Brasil, acho que ele nunca me escreveu assim para saber como que eu estava, para perguntar como que estava a minha recuperação. Eu, por estar aqui no Brasil, por ter pedido para o clube para me tratar no Brasil, eu sempre mandava satisfação, porque eu achava que eu tinha que fazer isso. Então, cada semana eu escrevia, estou desse jeito, estou fazendo isso e tal. Eu passava sempre pro fisioterapeuta. E às vezes pro diretor do clube, porque eu não tenho o que falar. O diretor do clube e o Savid, que é a pessoa que é um dos maiores patrocinadores do clube, são pessoas totalmente 10 assim comigo, sabe? Eles me respeitam muito, gostam muito de mim, então eu tenho muito respeito por eles. Tanto que o Savid, essa pessoa, quando eu lesionei, quando eu tive que operar a segunda vez, ele falou para mim que eu podia escolher qualquer lugar no mundo que eu quisesse operar, que era uma questão pessoal dele, que ele ia pagar e fazer tudo que ele ia fazer tudo para que eu ficasse bem, para que eu voltasse bem. Enfim, então são duas pessoas no Rostov que eu gosto bastante, que eu respeito bastante e que eu sinto que gostam bastante de mim. Pois eu voltei em novembro, eu fui na Rússia, nesses 10 meses, em novembro eu fui na Rússia, tive um pouco de contato com ele, e em março eu voltei. E quando eu voltei, foi uma decepção muito grande, assim, para mim, porque, poxa, tu passa 10 meses te recuperando, tentando se recuperar para tu voltar, tipo, tu sente falta daquilo, tu quer estar ali e tudo. E quando eu voltei, eu senti assim como se eu não estivesse ali, sabe? Tipo, sempre Desculpa. eu ia treinar, era como se ele tentasse me excluir um pouco da equipe. Ele não me dava chance, assim, sabe? Para eu treinar, para eu pegar ritmo e tal. E continuei treinando, fazendo meu trabalho e tudo. Eu sempre sentia isso. Às vezes, por exemplo, a gente estava treinando. Aí ia fazer 2 times, as meninas iam jogar. Ele falava os 2 times, tipo, ele não falava meu nome e não me falava para eu fazer nada. Tipo, era como se eu não estivesse ali, entendeu? Então, pouco a pouco eu fui me decepcionando com ele, porque eu imaginei ele ele uma pessoa diferente. Eu imaginei que ele fosse diferente. Não imaginei que ele fosse, talvez tenha sido comigo, do jeito que ele me tratou. Então aconteceu isso. Aí uma vez ele me chamou para conversar, daí eu falei, aí ele falou que estava focado, que estava no final e tal. Aí eu continuei treinando e depois ele decidiu me levar para Final Four.
Aí eu fui pra Final Four, tudo, e lá eu quebrei o nariz. Só que eu queria jogar do mesmo jeito. E ele não quis. E eu fui tentar treinar, aí ele parou o treino, falou pra mim, tipo, me falou muitas coisas ruins, que eu não vou falar aqui porque acho que são coisas que ninguém precisa saber. Me falou bastante coisa e aí eu parei de treinar tudo, não joguei a Final Four, mas continuei lá, continuei positiva, porque uma coisa que eu tinha que fazer era respeitar o trabalho das minhas companheiras, então eu tinha que estar ali com elas e eu não tenho que reclamar delas, elas sempre me apoiaram, sempre estiveram do meu lado. Com tudo que aconteceu, elas sempre estiveram do meu lado, independente dele ou não, elas sempre estiveram do meu lado. Enfim, acabou a temporada, ele veio falar comigo, me pediu desculpa pelo que tinha acontecido, que ele estava muito nervoso por causa da Final Four e tal, mas que contava comigo para a temporada seguinte, que era essa temporada agora. Aí eu fui para a seleção, fui para os Jogos Pan-Americanos, eu cheguei lá depois, e ele sempre falava que não me dava chance porque eu tinha chegado depois, tipo, como se fosse uma opção minha. Eu não cheguei lá depois porque eu quis, eu cheguei depois porque eu estava lesionada, entendeu? E aí daí eu fui pro Pan-Americano, eu cheguei depois de novo, no começo da temporada. Então eu comecei a treinar e, tipo, ele nunca me dava chance. Tipo, eu cheguei depois, falei, então ele nunca vai me dar chance, porque se eu for pra seleção, eu sempre vou chegar depois do começo da temporada. Aí foi, eu percebi que ele não me dava chance, não me dava chance. Um dia ele chegava pra mim e falava que eu tinha treinado muito bem, outro dia ele ia falava outra coisa. Um dia ele falava que eu joguei muito bem, que eu joguei como eu era, como Ana Paula. Aí depois ele se contradizia dizendo outra coisa. E assim foi. Até que. E quando ele se tornou o técnico da seleção da Rússia, cada vez que a gente treinava era como se a gente estivesse treinando a seleção russa. Tipo, a gente foi perdendo espaço, as estrangeiras. Tanto que a Bin, foi jogar depois que ela foi campeã do mundo. Podem pegar os primeiros jogos da Champions, o tanto de minutos que ela jogava, ela quase não jogava. Depois que ela foi campeã do mundo, ele se viu obrigado a colocar ela. Só Então por a gente foi isso. perdendo espaço. Tipo, era a sensação como se a gente estivesse treinando a seleção da Rússia todo o tempo. Aí até quando acabou o Mundial, quando acabou o Mundial, eu pedi para vir para o Brasil. Ele disse, você tem 10 dias livres. Se você quiser ir para o Brasil, você conta 10 dias a partir do dia que você sai de Tóquio. Isso ia dar dia 24. Eu ia ter que voltar dia 24. Ou então você volta para Rostov. Eu viajei 2 dias de Tóquio para Rostov, para chegar em Rostov, fazer 10 minutos de bicicleta, passar um dia lá e no outro dia vir para o Brasil. Tipo, eram coisas assim, muito de maldade que ele fazia, sabe? Parecia que ele estava realmente contra mim, que ele estava fazendo de tudo para que eu pedisse para sair do clube, porque o clube não ia me mandar embora. E pela sensação que eu tinha, como se ele não quisesse trabalhar comigo, só que eu tinha que me aguentar. Tipo, então parecia assim que ele estava fazendo situações para forçar para que eu pedisse para ir embora, sabe? Só que eu não pedia, eu fiquei. Até que ele decidiu contratar a central da seleção, que era o que faltava para completar o time titular dele, da seleção. Seleção da Aí ficou Rússia. uma situação difícil. O, o clube falou se eu quisesse ir embora, essa pessoa, o Savid, que gosta muito de mim, ele falou que ele só queria que eu ficasse bem, que se eu quisesse ir embora era uma decisão minha, e se eu quisesse ficar era uma decisão minha também, que eu ia ficar, que eu tinha contrato e que eles iam me pagar até o final. Aí eu falei pra ele que eu preferia ir embora. Aí a gente entrou em acordo e, e eu decidi ir embora. Mas foi isso, mas a Sim. história é muito longa, tem muitas outras coisas que não vem ao caso e que é melhor não falar, porque assim, eu sei que tem muitas pessoas que admiram ele e acho que é melhor as pessoas pensarem só o lado bom Ele dele e não ter coisas negativas na cabeça, sabe? Em Vendo relação os a ele. comentários aqui, ele já perdeu alguns aqui, hein? Mas tem um comentário do Rogério embora eu não te acompanhe mais de perto, mas vendo suas redes sociais, a gente percebe um pouco isso, né? Ele fala que nunca viu alguém tão dedicada no treino para retornar e foi falta de respeito e você falando, a gente acredita em você, realmente foi. Vamos lá. O seu esporte, estamos de boca aberta, ranço do ambos. Seu Porque, esporte é porque eu não pô. contei tudo, tudo para vocês. Se eu contasse tudo, é muito. Desculpa. É muito fácil você pegar uma equipe com um montão de jogadoras boas, ficar com essa equipe 6 anos, ser 6 vezes campeão da Champions e ter o título de melhor técnico do mundo. É simples. Acho que se fosse eu ou você que fosse o técnico nesse momento, talvez
feito a mesma coisa, teria ganho 5, 6 vezes a Champions com a equipe que ele tinha. Então é só pensar um pouco. Mas vamos lá, apesar de ter saído dessa forma, você teve bons momentos lá. E como é ser campeã da Champions, né? Que é o maior título que alguém pode conquistar na Europa. Meu Deus, pra mim assim foi a mesma sensação quase que eu tive no Mundial. Eu só queria gritar, eu só queria comemorar. Pra todo lado que eu passava, eu gritava, Tchessemê, e eu fiquei louca. Eu não consigo nem explicar. Eu subia aquela parte lá que passa os patrocinadores e só gritava, comemorava. Não. Beijo! Me apaixonei por você. Beijo! Deixa só pra escutar isso. Quando eu for em São Luís, eu vou ir provar da comida dela. É uma sensação inexplicável, viu? É uma sensação inexplicável, não dá, é loucura. Eu tinha vontade de gritar. Eu quase perdi a voz de tanto que eu gritava. E a comemoração lá em Bucareste, a gente chegou lá, foi o dia inteiro, de um lado pro outro, comemorando em carro aberto e tudo. Meu Deus, foi maravilhoso. E falando, você disse que foi quase a mesma sensação de ser campeão do mundo, então vamos falar, né? A gente sabe que o Brasil teve 2 derrotas duras, em 2011 contra a Espanha, em 2012 em Londres contra a Noruega, e teve a coroação daquele elenco, sendo campeão do mundo. Então, como foi todo esse processo, desde a derrota no Brasil até ser campeã na Sérvia, contra o time da casa, no ginásio lotado? Foi lindo. Nossa, em 2011, assim, foi um baque muito grande, porque a gente vinha jogando muito bem, assim, a gente não tinha perdido nenhum jogo e perdeu justo o que não podia perder. Então, fiquei bastante triste, fiquei bem mal, assim, por tudo, mas eu sabia que a gente ia continuar trabalhando e que nossa hora ia chegar, sabe? E na Sérvia foi uma preparação leve, assim, a gente começou com muitos problemas na preparação. Acho que a gente ficou uma semana sem poder treinar o grupo inteiro, todo mundo estava com uma dor, estava sentindo alguma coisa e tal, mas a gente se superou, assim, deu as mãos e foi um jogo de cada vez. Acho que ninguém chegou lá pensando que ia ganhar medalha, então a gente foi uma preparação tão leve, assim, tão tranquila, tipo, de pensar em um jogo de cada vez. Quando a gente viu, a gente já estava nas quartas de finais e, tipo, pensou, é sempre aqui que a gente cai, então aqui a gente tem que se concentrar mais, a gente tem que matar ou matar, e acho que foi o jogo mais difícil, assim, do Mundial inteiro, foi esse jogo contra a Hungria, mas no final deu tudo certo. E foi um jogo que o Brasil acabou errando muito também, então o time campeão também precisa de sorte. Eu, como torcedor, assistindo aquele Mundial, eu tinha muito daquela, não, a gente vai pela medalha, vamos conseguir essa medalha. Depois que passou as quartas, não, pra mim não, só o ouro me interessa agora e nada mais. É bem isso, a gente não tem nenhuma medalha, né, tipo, não tinha ganho nunca nenhuma medalha do Mundial, aí, a gente tá na semifinal, aí ganhou a semifinal, a gente já tem uma medalha garantida, não, mas a gente tem que ganhar a medalha de ouro, tipo, não tinha nenhuma, mas a vontade de ganhar de ouro é impressionante. E na final o jogo tava tenso, né, até os minutos finais, aí a Hanna fez aquele gol, depois você fechou o caixão lá da Sérvia, elas disseram que vinham no Brasil ser campeãs olímpicas, na hora nem se classificaram, eu achei demais. Pois é. Mas como foi? Como foi aquele momento? Tem que falar menos, fazer mais. Como foi aquele momento do jogo? O Brasil com a menos, o Morten coloca a Hanna e aquele cara tem estrela. Tem mesmo. Eu sou suspeita para falar do Morten e a Hanna, acho que todos os jogos que ela teve oportunidade, que o Morten colocou ela ajudou de alguma forma. E nesse momento não foi diferente, acho que foi uma decisão muito acertada dele de colocar ela estava muito nervosa, mas eu acho que eu pelo menos penso que eu sempre tentava passar bastante segurança para ela. Ela me falou que o Morten botou ela e mandava ela passar a bola para mim. Teve uma hora que foi falta, ela passou a bola para mim, eu falei, vai você! Eu mandei a bola de volta para ela jogou contra um e fez o gol. Então, assim, eu sempre tentei passar bastante confiança, assim, para ela. Acho que o Mundial foi onde a gente se aproximou mais.
eu e a Hannah, assim, no começo a gente teve uma relação bastante forçada. A gente era obrigada praticamente a ficar juntas no mesmo quarto, mas né, quando foi no Mundial, a gente começou a conviver, a gente era tão obrigada a ficar no mesmo quarto, conviveu tanto junto no mesmo quarto, obrigado, que no Mundial foi a coroação da nossa amizade, assim. E hoje eu e a Hannah, eu amo ela demais, assim, ela me chama de mãe, eu chamo ela de filha. Então foi uma construção de uma relação, assim, de cumplicidade entre nós duas. Então, assim, acho que isso também ajudou bastante na quadra. Sempre que ela entrava, eu tentava ajudar ela, tentava deixar ela tranquila, porque o Morten gritava muito com ela, ela ficava muito nervosa. Então eu tentava amenizar isso de alguma forma. E acho que esse momento que o Morten colocou ela estava nervosa tudo, mas acho que a vontade de ganhar era tanto que ela nem pensou. Nem pensou o que ela ia fazer ali. Eu acompanhei o Mundial pelo Esporte Interativo, claro, só tinha como acompanhar por lá e era muito bom. E teve um jogo que eu lembro que ela fez um gol e mesmo assim ela foi sentando e o Morten já gritando, né? E o pessoal É normal dele, ele gritava tanto comigo, acho que foi até esse jogo contra a Sérvia, o primeiro tempo que o Alex falou pra mim, chuta de fora, chuta de fora. Mesmo se você errar uma ou duas bolas, mas chuta de fora. Aí eu acho que eu tinha errado umas duas bolas. Ele me pegou e falou assim, para de chutar de fora, meu! Você tá fazendo merda. Eu falei, Alex, fala pra ele que você mandou eu chutar de fora, pelo amor de Deus, controla esse homem. Porque ele ficava louco, a gente não podia errar nada porque ele ficava louco. Já teve vez dele pedir tempo, tipo, a gente jogando assim, ele pediu tempo só pra falar pra mim. Ele não falou com ninguém, ele entrou assim e falou, você é uma merda. A gente tá perdendo por culpa sua. Só por culpa sua. E tipo, não faz instrução nenhuma. Era só pra falar isso. Aquele Bem, eu cara amava perfeito. ele assim mesmo. A gente Eu vai até amo ele do conversar com mesmo ele, né? jeito. A gente tá muito feliz, a gente conseguiu entrar em contato com ele, conversar um pouquinho com ele, com esse Ele. português arranhado que ele tem, né? Beijo pro meu primo Luciano. Pra Ribão aqui se achando, que quem é o preto que eu mais amo. Tudo que não é. Preto feio que só desse já tá achando que eu amo ele. Vamos lá, ó, eu conversei dias atrás com a Dani Piedade, né? E nossa DM aqui da página perguntou se ela passava fome jogando contigo. E ela respondeu que sim. Verdade Ela mesmo passava fome? é verdade que pivô passa fome jogando com a Ana Paula, que não recebe bola? Alguns sim, né? Tem outros, até alguns agradecem. A Dani Piedade falou isso, que passava fome? Foi. E A vocês, Dani ó, só reclamava. no jogo? Só reclamava. Aí teve uma vez ela falou pra mim assim, eu não sei se você já chegou a ver um lance do Mundial que eu pinto pro lado de fora e passo uma bola assim pra ela em cima. Ela vivia brigando comigo, falava, eu não consigo pegar essa bola, eu não consigo pegar essa bola. Passa essa bola embaixo. Eu falava, eu não consigo passar essa bola embaixo, eu não consigo. Você tem que se concentrar pra pegar essa bola em cima. Aí na final do Mundial eu vou lá e passo a bola, como que ela pega? Me fala. Lá em cima, como que ela pega e faz o gol? Reclama demais a Dani. Perfeito. Ela é chata, é a mais chata da seleção? Não. É uma das pessoas mais sinceras que... Perfeito, a gente conversou Se tiver que quase brigar 2 com horas você, com ela ela. briga, mas ela chega direto pra você e briga. Ela não fica falando nada pra ninguém. Ela chega direto pra ti. Se ela tem que te xingar, ela te xinga. Se ela tem que reclamar alguma coisa com você, ela reclama. Eu falo que ela é muito querida. Ela é chata, mas ela é querida. E cozinha muito bem, viu? Então tá de experimentar um prato dela. Esses dotes dela eu peguei pouco, porque ela só fez um docinho uma vez pra mim. Só. Então vamos aproveitar o É uma Rogério. brincante. É o jeito. Não tem Dani, vai Rogério. Amor falando aqui, o objetivo do ambos era a seleção russa e conseguiu. E realmente. A Thalita Porto pergunta desde o começo da live, e eu acabei pulando algumas vezes, mas eu vou perguntar agora. Pretende virar técnica depois que parar de jogar? Ou se não, pretende de alguma forma continuar no handball? Não, acho que o sonho do meu marido é esse, viu? De eu virar técnica. Ele vive falando isso pra mim. Amor, você tem que virar técnica. Você tem uma visão muito bacana, não sei o que. Eu falo, não, quero não. Não, também não pretendo. Eu espero não trabalhar com handball. Eu quero ter tranquilidade. Quero praia,
areia, caipirinha, meu biquíni, queimar minhas estrias. Isso aí que eu quero quando eu parar de jogar. Pelo que você fala, tá parecendo que ele gosta mais de handball que você. Não, eu gosto também, mas é que eu não quero ter esse Quer trabalho, não. descansar, É né? difícil ser técnico. Pô, eu tô fora de casa desde 14 anos, só me dedicando ao handball, cara. É muito tempo. Eu preciso ter um pouquinho também de tranquilidade, né? Tomara Vou que só você mude de brincar aqui. ideia. Espero só brincar aqui no. Quando eu voltar pro Maranhão, só brincar aqui de vez em quando com meus amigos. Bater uma bolinha lá na PM, comando geral, xingar eles. Essas A coisas, Jojo né? nunca me levou lá, viu? É falso. Lá é legal. Me divirto. Às vezes eles estão muito estressadinhos, estão brigando muito, mas é legal. Tomara que você mude de ideia, seja técnico pra você treinar por você um dia. Não, Você falou da sua amizade já hoje aqui com a Hanna, ela chama de mãe, você a chama de filha. E o André Santana está perguntando qual jogador estrangeira você tem mais amizade. estrangeira, eu tenho a Oana, né? A Oana Mané, a gente é bastante amiga. A gente tem contato até hoje. É a Cristina Cabeça, que é essa que eu falei dela agora há pouco. Tem a Patrícia Alonso, a Maia Popovic, a Bulatovic, também a gente tem uma amizade legal. Deixa eu ver mais quem. Acho que são essas que tem mais amizade. Ana Sen Mateu... também, eu tenho uma relação legal com ela. Todo mundo acha que ela é doida, mas ela é legal. O Matheus está perguntando qual o jogo mais difícil da sua vida, né? E eu vou tirar aquele contra a Hungria que fica fácil. Então, por clube, qual foi o jogo mais difícil que você teve? E quem se saiu vencedora no final? Por clube, eu acho que foi a Champions, né? A final da Champions. Acho que quem assistiu viu que foi por prorrogação. E no final foi decidido por 7 metros. Acho que eu não lembro de ter tido alguma outra final, algum outro jogo assim decidido por 7 metros, como foi essa final da Champions. Foi bem disputada. Aí Cara de Macaco fez a festa, pegou uns 7 metros lá e a gente ganhou. Cara de macaco, é? É. Seu esporte está bem ativo hoje, né? Só mais um. Tem vontade de jogar na Hungria? Você não é FTC, não conheço. Jogando contra o Ito. Não tenho isso como objetivo, mas claro, se tiver uma oferta boa, a gente vai, né? Eu tava falando a gente conversou no dia do goleiro com a Xana, né? Ela disse que passou um ano parada aí recebeu uma proposta, fazendo nada aqui, eu vou voltar a jogar. Pois é, não tem assim, eu nunca imaginei ir para a Rússia. Pintou a oportunidade, uma oferta boa, um desafio legal, eu arrumei as malas e fui, morrendo de medo, mas fui. Deu tudo certo, graças a Deus, até o ônibus chegar. Cara chato. Ingrid pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente sempre fala também, né? O que você acha das futuras gerações de handball? Estarão capacitados para a pressão e os jogos, né? E particularmente eu acredito que individualmente o handball brasileiro ele vem crescendo, mas eu acho que falta encaixar ainda no coletivo, falta a gente ter clubes mais fortes. A gente bate sempre na tecla aqui, falando do masculino, que é o que eu acompanho mais, a Liga Nacional ela não pode ser resumida entre Pinheiros e Taubaté, Pinheiros e Taubaté. Então, qual a sua opinião sobre isso? Beijo para o Dr. Rafael, meu médico aqui que me operou. Está aqui acompanhando nossa live. Bom, assim, eu acho que falta estrutura primeiro para todas as equipes. É difícil a gente cobrar algum resultado sem um investimento. As equipes sofrem bastante para se manter. Tem que começar desde a base, né? Para ter uma continuidade no trabalho. E a gente tem uma cultura, assim, acho que é do brasileiro mesmo. Tipo, tu monta uma equipe um ano, tu quer que essa equipe ganhe tudo nesse ano. Então é difícil, assim. Eu acho que
tudo é um trabalho a longo prazo. Eu falo, o Morten entrou na seleção do Brasil em 2009. A gente conseguiu ser campeão em 2013. Tipo, foram 4 anos praticamente de trabalho. Então, acho que falta um pouco isso, assim, o trabalho desde da base, investimento nos clubes e uma estrutura adequada para trabalhar. Não tem, os clubes estão sobrevivendo, eu posso dizer, tentando se manter. Então é difícil manter algo dessa forma. Tipo, um dia tu tem uma equipe, daqui a 2 meses essa equipe acabou. Aconteceu isso com muita gente. Eu digo até comigo mesmo aqui no Brasil. A gente tinha em Guarulhos, logo quando eu cheguei, a gente tinha todas as categorias, infantil até o adulto. Foi passando, aí tira uma categoria de base, aí tira outra, tira não sei o que, até tirou o adulto, ficou, sei lá, juvenil e júnior na época. Então é difícil tu montar um planejamento e tentar montar uma equipe para ter uma evolução. Tipo, tu trabalhar uma base para evoluir. Tipo, tu ter um infantil que tu sabe que essas meninas depois do infantil vão poder jogar o cadete no mesmo clube. Não tem isso, não tem uma continuidade no trabalho. Então é difícil ter uma evolução. Bem complicado. E é só a gente olhar o exemplo do Maranhão, que apesar de todas as dificuldades, a gente tem jogadores espalhados pelo Brasil e no mundo, né? Tem um celeiro de craques mesmo, posso dizer. E isso sem um trabalho dessa forma que você está falando. E se tivesse, então, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, eu afirmo sem medo de errar. O Brasil era uma potência no handball. Sim, com certeza, sem dúvida. Vamos lá, cadê? Vai dar 50 minutos de live. Então, legal. Letícia. A amor tá aqui atacando o ambos, falando que ele saiu do Guió e o Guió foi o campeão com o auxiliar dele. Se comporta, amor. Da hora. Tá dando notícia aí pro seu esporte, viu? Tá vendo? Letícia M. Silva pergunta: como você cuida da parte psicológica da atleta nesses tempos de quarentena? Seu clube te dá algum suporte à distância? Não, no meu clube a gente não tem esse trabalho. Não tem esse trabalho com psicólogo. Normalmente o meu cuidado agora psicológico é aqui mesmo com a família, um ajudando o outro. Tipo, às vezes quando eu tô mal, meu marido me ajuda, a gente conversa. E é assim que a gente tenta cuidar desse lado aí, que desde que a Alessandra saiu da seleção, que eu não faço nenhum trabalho psicológico assim específico para o handball, não. A Alessandra que é perfeita, né? Não tem uma pessoa da seleção que eu converse para não falar dela. Vamos lá. A gente está perto de encerrar, mas tem uma pergunta que ela está insistindo muito, eu vou ler. Ana, qual imagem você tem do handball de Portugal? Ir para lá é uma porta para o resto da Europa? E eu conversando com algumas pessoas que não trajaram o caminho de ou para Espanha ou para Portugal, que me disseram que acaba sendo onde é mais fácil a adaptação. Então, responde aí. Bom, eu não sei nada pode se dizer sobre o handball de Portugal. Eu até tenho amiga, a Barbosa, né, que é de lá, mas eu não tenho informações da liga lá em si, das competições lá. Com certeza deve ser um lugar bem mais fácil de se adaptar pela língua, né, tudo, mas eu não sei exatamente como é a liga lá, como funciona, como é a estrutura. Eu não sei como que é. Eu sei da Espanha, que eu já joguei lá há 4 anos, né? Então, não tem como eu te responder essa pergunta. Então, antes aqui de encerrar... Um beijo para Pedrinho quero... aqui. Pedrinho, vamos de samba, meu amigo. Ribão, não para de falar aqui, falar que tá com ciúme de ti. Ribão, ele acha que eu só posso ter ele de amigo. Eu perdi essa mensagem. Tem aqui... Elias pergunta... Elias, eu acho que é Elias. Ana, o que você acha da louca da Samara? Que é uma jogadora que vem numa crescente, assim, impressionante. É louca. O que eu vou achar dela? Louca, doida. Mas ela tem um potencial incrível. Eu gosto bastante da Samara.
pego no pé dela um monte, encho o saco dela. E eu acho que ela pode dar muito, ajudar bastante, defende bem, ela escuta quando a gente fala as coisas pra ela, tenta fazer e tal. Só sabe, será que ela tá aí me escutando ainda? Porque senão eu vou retirar tudo que eu falei. Olha, acho que já saiu, Espero não que sei. não. Não, tá mais não. Dá bem, porque senão ela vai ficar se achando. E vamos lá, você tem algum motivo por usar o número 9? Superstição? Eu uso o número 9 porque a minha mãe ela sempre gostou muito do Ronaldo, né? Do Fenômeno. Então, eu cresci vendo ela torcer pelo Ronaldo e chamava o Ronaldo de filho, meu filho, que não sei o que e tal. Sempre foi uma torcida muito forte aqui por ele. Então, quando eu comecei a jogar, eu escolhi o número 9 por causa dele, porque minha mãe gostava muito dele. Olha as coincidências da vida, né? Ele foi campeão do mundo, fazendo Eu também. um gol, 2 gols de diferença, os 2 jogos. Um beijo pra Fernanda, Incrível. aqui, minha amiga. Passaram por lesões, superaram os 2 também. Sim, Seria a Ronaldo do handball. Brincando, Ana Paula mesmo. Tem essa. Então, antes de encerrar, eu quero ver as medalhas, viu? Prometeu. Vou descer para mostrar. Vamos lá. E para descontrair, lá eu pergunto. Mandar aqui mais uma vez um abraço para o professor Alexandre, viu? Um cara que realiza um trabalho gigante no Maranhão. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a sala, né, da minha casa, que é a parte de baixo. Ali tem algumas as camisas do Mundial, as camisas da Champions. E ali, quando eu fui ali, tá a melhor jogadora, né, do Prêmio Olímpico 2015. Aqui é de uma equipe de Hélida, que eu joguei na Espanha, e tem a foto aqui das meninas que jogavam comigo. Aqui a bandeirinha que a amor colocou uns pinzinhos. Ixi, Maria. Medalha demais. Os troféus e as medalhas. Aqui são os troféus. Tem quantos troféus Mirante por aí? 2. Quando eu era novinho, eu tinha um sonho de ganhar esse troféu, você não sabe quando. Olha a evolução, ó. Do primeiro, 2008, e o segundo em 2018. Legal. Aí aqui são todos... Aqui tem uns quadros. Depois eu vou mostrar de mais longe para vocês terem uma noção melhor de como é. Os quadros. Puder mandar uma foto pra gente depois, pra gente publicar. Tá, vou pedir pra amor e eu te mando. Aí eu mostro aí a expectativa e a realidade, eu mostro as minhas. As medalhas, e aqui foi o último que a gente colocou, a amor mandou fazer. Tem o tênis ali que eu fui campeã do mundo, né? Legal. E aqui são as medalhas dos Jogos Pan-Americanos. E a tocha. Vou pôr uma mãozinha aqui para segurar a tocha. Aí tem a medalha do Mundial. Sei. Jogos Pan-Americanos. E aqui do outro lado tem as camisas de algumas equipes que eu passei, né? Alberto Pinheiro, onde eu comecei, Guarulhos, e assim vai. Espanha, as equipes da Espanha, algumas da seleção, Mundial, muito bom. Olimpíada. E é isso. Perfeito. E aqui é o móvel onde fica tudo. Jojo não anda por aí não, né? Que ela é boa de pegar a camisa dos outros. A gente fica vigiando ele quando ele entra. Pra ele não roubar nada. E antes de encerrar, porque... Jojo é cobra. Jojo é cobra, né, mãe? Vamos lá, a live encerra com a hora e antes de encerrar, só para terminar rapidão, quem é mais feio, Rogério ou Jojo? A Jojo, com certeza. Ainda tem Ribão. Jojo, aí depois Ribão, o Rogério tá em terceiro. Então, 24 segundos, rapidão, deixa uma mensagem aí pra gente, pros seus seguidores, para quem tá acompanhando a live. Bom, eu quero agradecer, né, pelo convite.
Obrigado a todo mundo que participou, né? É um prazer para mim poder falar um pouco da minha história para vocês. E acho que amanhã eu devo fazer outra live. Se alguém quiser participar, tiver mais perguntas, eu vou tentar responder.